Olá, muito bom dia a todos. Espero que estejam bem dispostos, pelo menos hoje muito informados e esclarecidos vão ficar de certeza. Hoje a nossa primeira convidada é a doutora Sónia Rego. Eu que já não a vejo nem nos passeios, que de vez em quando ainda nos encontrávamos, ela sempre de carro, a ir, a ir para o hospital ou a caminho de casa e eu a caminhar na boa vida. Ora bem, dizia eu, doutora Sónia Rego, a nossa médica oncologista, que tem tão boa companhia e nos fez em estúdio e que nos levou casos muito importantes que mereciam ser partilhados, sempre de sucesso, de coisas que correram muito bem. Hoje vai juntar-se aqui à nossa conversa, isto porque em tempos de pandemia ou em tempos de quarentena, numa altura em que tudo isto nos preocupa muito, como ficam os doentes oncológicos e, sobretudo, também como ficam, que esta é uma parte que nunca ninguém fala, não é? Qual é o papel dos médicos oncologistas que dão corpo e alma em termos de apoio e de presença a estes doentes? Qual é o papel deles e como foi passar esta fase? Portanto, ela vai juntar-se aqui à nossa conversa logo que possível. Olha, já está. Doutora Sónia Rego, bom dia. Bem disposta? Bem disposta, bom dia Débora, também tinha saudades, está consigo, em estúdio também é bom, fora de estúdio também, realmente encontrávamos algumas vezes durante o percurso, mas também convém referir que às vezes eu também fazia as minhas caminhadas, mas por acaso nas caminhadas nunca nos encontramos, mas sim, a maior parte das vezes era no trajeto casa-hospital, hospital-casa. E agora estamos aqui via Exatamente. remota. É verdade. E agora estamos aqui via Skype, não é a mesma coisa, mas nós já nos começamos a habituar. Isto para falar do papel dos médicos oncologistas nesta altura, porque um doente oncológico tem sempre muitos trâmites, muitos passos a dar, muitos tratamentos, datas na cabeça, expectativas. Como é que vocês conseguem gerir isto tudo, doutora? E sentir que eles estão na mesma acompanhados? Realmente não foi um período fácil, não está a ser um período fácil, nem para nós e nem para ninguém, como é óbvio. O doente oncológico, por si só, já tem aquele estigma da doença oncológica, que causa-lhes alguma insegurança, incertezas. Portanto, por si só já bastava isso, não é? Na sua vida. O que é que veio agora acrescentar? Veio também uma pandemia que também, no fundo, é algo desconhecido e que causa alguma insegurança e que não convém de todo que um doente oncológico sob tratamento antineoplásico, dirigido ao tumor, contraia. Ou seja, um Claro. doente que esteja a fazer quimioterapia, ou tratamento dirigido ao tumor, que muitas vezes já causa alterações nas células de defesa do nosso organismo, portanto, já sem termos esta situação, porque estamos todos a passar, já tem que ter alguns cuidados para não apanhar não contrair nenhum tipo de infecção. No caso do Covid, sem dúvida alguma, esse reforço teve que ser a dobrar. O que é que foi também muito complicado? Foi explicar ao doente que era importante não contrair Covid, mas também era importante ele continuar e prosseguir o seu tratamento antineoplásico. Mas para isso também tivemos que criar medidas extras de segurança. Tivemos que adotar os protocolos, aqueles que poderiam ser mais espaçados, tentar, nem que fosse com uma dose um bocadinho mais alta, mas também nunca pondo em risco o doente nem a eficácia do tratamento, e também estando criando um circuito de segurança em que ele se sentisse seguro para se deslocar ao hospital para fazer os tratamentos. Isso com os doentes que estavam e estão sob tratamento antineoplásico. Muitos deles tinham medo de se dirigir ao hospital, agora já estamos um bocadinho melhor nessa fase,
mas tivemos aqui um árduo trabalho em tentar convencer e mostrar-lhes que era importante realmente não apanhar, não contrair o Covid-19, mas também era importante prosseguir com o seu tratamento para que a doença oncológica não avançasse, como é óbvio, não é? Claro que sim. No entanto, eu sei que alguns doentes eram testados, não é? Para garantir que vocês estavam a tratar uma pessoa e que sabiam a condição delas, estavam ou não positivos. Foram testados das normas e a DGS também decretou isso, mas todos os doentes passaram a ter um circuito independente para não terem contacto com outros doentes que não sabíamos se eram Covid ou não, e também todos os doentes passaram a ser testados para Covid, mesmo que assintomáticos, o que não acontece na população em geral. Portanto, o doente é testado para Covid, mantemos ainda essa norma e julgo que iremos manter, porque ainda não saímos de uma situação de risco, portanto é bom que as pessoas também tenham essa consciência, que já podemos respirar um bocadinho, porque também já estamos mais elucidados acerca do que é estarmos mais seguros, portanto, claro. Irmos agora facilmente vemos pessoas com máscaras sem problema, vemos as pessoas a não se cumprimentarem de uma forma de toque, não é? De contacto físico. Eu julgo que também houve aqui uma reeducação a nível da população em geral. Portanto, e também uma coisa que passamos a adotar, que até então era muito pouco usada e que até pode ser para o futuro, assim como muitos trabalhos passaram a ser realizados através de forma remota, também passamos a realizar consultas por teleconsulta, quer através de telefone, quer através de vídeo. Videochamada. Claro que numa primeira consulta essa questão não se põe. A primeira consulta, imagino eu, é presencial. A doutora Sónia já nos disse isso 1001 vezes no programa. Eu demoro o tempo que for preciso para as pessoas saírem de lá seguras e que se sintam acompanhadas. Uma primeira consulta nunca pode ser uma consulta de 10, 20 minutos, não é? É verdade, uma primeira consulta não se põe essa questão, porque temos que conhecer o doente, temos que esclarecer, e então nesta fase, e tive várias primeiras consultas, apesar de os números mostrarem que realmente há um déficit nos diagnósticos, porque houve alguns serviços que deixaram de funcionar, nomeadamente a gastro, só situações emergentes. Portanto, a gastroenterologia, com a realização das colonoscopias e endoscopias, é uma grande fonte de diagnóstico. Portanto, apesar disso, eu tive algumas primeiras consultas e realmente foi muito complicado, porque os doentes diziam: doutora, não é melhor esperar esta fase para começar a quimioterapia? E aí tínhamos que pôr numa balança os prós e os contras. É claro que o tratamento antineoplásico era importante. A teleconsulta é muito útil para aqueles doentes que estão em seguimento, que realizaram exames, que no fundo temos que ver os exames, ver como é que estão, se tem alguma sintomatologia, portanto quase não precisamos do exame físico, do exame objetivo. E aí sim passamos no dia anterior, ou 2 ou 3 dias antes, ir consultar a nossa listagem, que era uma coisa que habitualmente não fazíamos, por regra, e verificar quais aqueles doentes que poderiam ser assim. E com isso evitávamos a deslocação dos doentes ao hospital.
Claro. Isso eu julgo que vamos manter, Débora, porque Ok. o doente às vezes é de longe, conseguimos através de vídeo, às vezes não é possível por causa da internet, ou os doentes já têm alguma idade, também Claro. não é fácil, mas através de uma chamada telefónica eles sentem muito conforto, mas ainda se nota que Muito sentem bem. aquele... Eu tenho doentes que diziam: "Oh, doutor, eu sinto saudades de estar consigo, mas eu quero ir aí." Não, olha, mas é mais seguro por enquanto. E tipo, a próxima Claro. consulta eu já marquei teleconsulta e eles no começo eu estava a marcar teleconsulta e eles ficavam muito ansiosos. Então, o que eu adotei foi as próximas consultas, marcar consulta normal e depois, na altura, mediante o panorama do país e da região onde estou, Viam, ver claro, e não lhes causar mais esta ansiedade. Lá está, temos que fazer tudo claro. para Ó diminuir a doutora, ansiedade. é isso mesmo, e pesar as situações todas, não é? No momento. Ó doutora, e uma coisa importante, nesta nova fase de desconfinamento, em que pé ficam as coisas? As consultas, as cirurgias importantes, as idas aos hospitais? Pois, as consultas, aquilo que eu disse, em princípio, a parte Mantém-se. da teleconsulta, assim, as consultas urgentes nunca pararam, espero eu, não é? Desejo eu. Sim, Agora, houve aqui dois problemas. Houve a necessidade de redução do movimento do hospital, com isso foram cortadas certo. as consultas de seguimento e também houve outra parte, a parte dos doentes, que também ficaram com medo e muitos acabaram por nem ir ao hospital quando tinham sintomatologia. Aliás, o que está provado e o que os números estão a mostrar é que neste meio tempo, comparativamente com o ano passado, tivemos menos diagnósticos oncológicos, bastante menos infartos, menos, quer dizer, não é possível, não é? É quase, ou melhor, não é possível, é quase impossível, não se consegue provar, mas provavelmente muitos doentes tinham algum sintoma que numa situação normal os levaria a ir ao hospital. Nesta situação deixaram-se estar por casa, alguns não correram tão mal, outros inevitavelmente correu mal. Portanto, essa situação eu acho que vai parar, as pessoas devem se deslocar ao hospital, serviço de urgência devem ir, já deveriam ter ido todo esse período, sentindo alguma coisa. As consultas por teleconsulta, eu acho que se vai manter, Ok, podendo. Agora, na minha especialidade em concreto, a oncologia, que é tão necessária, essa empatia que eu sempre falo, essa relação médico-doente, não acredito que seja uma coisa definitiva, porque eu própria sim, noto que os doentes sentem falta, e eu também sinto falta, daquela relação de então, seu filho como é que está, e claro, já tem um netinho, é diferente, há uma relação claro. que com a E isso parte dá muito conforto virtual. às pessoas, não é? Claro. E a parte É virtual é mesmo, muito importante e eu gosto muito, claro. e as tecnologias, mas todos nós temos que aceitar que tira um bocadinho o caráter Claro, humano, o caráter daquela claro. humanismo. Ó doutora, que medidas podem ser tomadas agora para que os doentes consigam regressar à normalidade? Ah, informá-los, informar sempre o melhor possível, mas como já disse, também estamos a lidar com uma situação que também é desconhecida, já sabemos alguma coisa acerca do Covid, mas ainda há muita coisa que não sabemos. Mas, acima de tudo, continuar a criar medidas de segurança acrescida para os doentes oncológicos continuarem a fazer os seus tratamentos em segurança, nomeadamente continuarmos a fazer os testes a todos os doentes antes de iniciarem o tratamento e depois de forma regular, mesmo que Ok, assintomáticos, e tentar sempre que eles contactem com o menor número de pessoas possível e sempre protegidos, não é? Como é claro.
Claro. Portanto, nós temos de estar, daquilo que eu depreendo das suas palavras, nós e em particular os doentes oncológicos, mas toda a população, informada para não nos pormos em risco nem pormos em risco os outros, até porque estamos a desconfinar, mas isto não é uma liberdade total como todos gostaríamos, não é? Portanto, informação. Portanto, ainda bem que tivemos esta conversa que, de forma pausada, não é? Para que pudéssemos interiorizar estas palavras todas e desconfinar devagarinho, porque viver também é muito importante, mas se calhar vamos ter que nos adaptar um bocadinho, não é? Resguardando. Exatamente, ou seja, viver é muito importante e devemos viver sempre com qualidade de vida, acima de tudo, dentro do possível a melhor qualidade de vida, mas também com consciência, e atenção a esse desconfinamento, porque tem que ser com cautela, tem que ser com precauções, com as precauções devidas. E o doente oncológico em particular, tem que ser precauções acrescidas, e nós, enquanto profissionais de saúde e oncologistas, também não nos podemos esquecer disso. E quando eu digo doente, que por enquanto são as teleconsultas, os de seguimento, é para o bem deles, porque eles também já passaram por uma fase de quimioterapia. E também, no fundo, o que eu quero é menos movimento na sala de espera. E com isso eu consigo, se as consultas que puderem ser por telechamada forem à distância, e tomarmos todos os devidos cuidados. É isso mesmo. Doutora, um grande beijinho para si. Como sempre, atenta à conversa, verde esperança. Doutora veio de verde esperança, muito de acordo com a nossa conversa. Não é? Então um beijinho para si e nós vemos-nos em breve, de beijinho certeza. grande, vemos em breve. Um grande beijinho. Obrigada, é muito esclarecedora esta conversa. A doutora Sónia Rego, que tem muitos fãs, quando eu digo fãs, é fãs, seguidores e doentes que gostam muito de ouvir quando vem ao nosso programa, porque ela passa sempre uma mensagem de muita paz, não é?